Os dois estudos focalizam praticamente a mesma problemática a partir de enfoques diferentes. A problemática é sempre a juventude, a exclusão social, a segregação social e a violência da juventude brasileira. O primeiro dos dois trabalhos foi publicado agora recentemente, em março de 2004, e o Relatório de Desenvolvimento Juvenil de 2003, referentes ao ano de 2003. Esse é um estudo que focaliza basicamente as condições de acesso de nossa juventude aos benefícios sociais básicos, tipo saúde, tipo educação, tipo renda, trabalho, etc. E também os mecanismos de exclusão social que as dificuldades de acesso estão originando em cada uma dessas áreas. Nesse estudo, também a Unesco está propondo a consolidação de um índice de desenvolvimento juvenil, que, calçado no índice de desenvolvimento humano das Nações Unidas, pretende focalizar o tema da juventude no Brasil. Então, cada unidade federada do Brasil é diferenciada de acordo às condições e oportunidades que brinda a juventude de acesso aos benefícios sociais. O segundo trabalho, mais recente, foi publicado há um mês aproximadamente, isto é, em junho de 2004, é um mapa da violência no Brasil. Basicamente, é um trabalho que já está em sua quarta versão, foi atualizado 3 vezes a partir do original, que foi publicado em 1998, onde se atualiza nos últimos 10 anos da história da violência no Brasil. Este segundo trabalho toma como base o sistema de informações de mortalidade do Ministério da Saúde e trabalha fundamentalmente com 3 mecanismos de violência fundamentais. Violência do ser humano contra outro ser humano, chamado homicídios também. Violência que um ser humano pode se infringir a si próprio, que são os suicídios. E violência originada na desnormatização do transporte público, das vias públicas, que são os acidentes de trânsito. Esses 3 aspectos, junto com um quarto, que é a utilização de armas de fogo, em todo esse esquema de violência, configura o que nós chamamos o mapa da violência à juventude do Brasil. Basicamente foram consideradas essas 3 formas de violência porque resumem formas de violência que se produzem por sistemas de relações sociais. Isto é, homicídios, se bem que nem todas, nem a grande maioria das violências cotidianas, terminam em homicídios. Homicídio, a forma extrema de violência do homem contra o homem. É a ponta de um iceberg que nos permite indicar que embaixo dessa ponta tem muitas outras formas de violência que nem sempre, nem necessariamente chegam ao extermínio do outro. É uma violência que leva o conflito até suas últimas consequências. Não todos levam o conflito até suas últimas consequências. Por outro lado, cada homicídio é um drama totalmente individual. Assim é tomado pela psicologia e assim é tomado também pelas ciências jurídicas. Nenhum juiz sentencia em base a um fenômeno geral, sentencia em base a considerar cada caso. Não obstante isso, se converte em fenômeno social pela regularidade. Todos os anos, no Brasil, se comete determinado número de homicídios. Eu poderia facilmente, neste momento, prognosticar quantos homicídios vão acontecer no Brasil o ano que vem, ou na Suécia, em qualquer outro país. Por quê? Porque há um histórico de homicídios, uma certa regularidade que me permite essa predição social. Por quê? Porque se trata de relações sociais de tipo violenta, que sempre vão acontecer no Brasil em alto número, em Suécia em baixo número, com uma regularidade impressionante. São essas regularidades que nós chamamos regularidades sociais, regularidades sociológicas, que me permitem um estudo social da violência a partir de alguns indicadores que trabalhamos no livro. Nós
temos estudado o fenômeno dos homicídios e da violência no mapa da violência de 1979 até 2002. Praticamente são 23 anos de sequência de homicídios no Brasil. Praticamente você pode observar que na última década são alguns estados que se vão, só alguns estados que se vão turnando nos primeiros lugares do ranking da violência homicida, por exemplo, ou no ranking dos acidentes de trânsito, ou no ranking dos suicídios. São alguns estados que têm sintomas ou características que convertem esses fenômenos em epidemias. Por exemplo, nos homicídios, nos últimos anos, na última década, são 3 ou 4 estados que se estão turnando, um ano é um, outro ano é outro, mas sempre ocupam os 4 ou 5 primeiros lugares. Espírito Santo, Pernambuco, Rio de Janeiro, sempre estão um pouco na ponta desse iceberg do mapa da violência quando se trata de homicídios. É muito difícil falar de fenômenos causais quando se trata de violência ou de homicídios em particular. Todo esse panorama está sujeito a múltiples determinações que vão desde determinações estruturais, concentração de renda, pobreza, etc., são fortes influências no panorama da violência, problemas institucionais de menor nível de generalidade, as crises frequentes que nós estamos noticiando todos os dias nos jornais, etc., que são as crises da família, a crise da educação, a crise das relações sociais, a crise da política, a perda de confiança nas instituições tradicionais, como são os partidos políticos, poder público, etc., fazem que o sistema de relações sociais, que estava ancorado antigamente em uma série de valores, em uma série de instituições, agora perdem credibilidade e confiança. Isso origina também uma perda de credibilidade nas relações sociais. Quem são essas vítimas? Que mapa podemos nos fazer mental do perfil dessas vítimas de homicídios? São fundamentalmente homens, quase 94% das vítimas de homicídios são homens. Isto é, há uma divisão social da mortalidade a nível de sexos. Morre no domicílio, provavelmente 95% dos casos é mulher. Morre na rua, provavelmente 94% dos casos são homens. Há uma divisão local de morte, seja no domicílio, seja fora do domicílio. Segundo, são preferentemente negros. A chance de um negro jovem morrer é 74% maior que a chance de um branco morrer. Por exemplo, a taxa de morte por homicídio entre os jovens brancos é de 39,3 em 100 mil brancos. A taxa dos negros é de 68,4 cada 100 mil negros. Terceiro, de muito baixo nível de escolaridade. São negros, pobres, com baixo nível de escolaridade, que morrem com uma absurda frequência em um panorama de extermínio. Outro dado recente significativo que se está produzindo no Brasil, uma interiorização dos homicídios. Até o ano 2000, o mapa de expansão dos homicídios era totalmente metropolitano e urbano. Praticamente a grande expansão estava operando sobre as grandes capitais e as grandes regiões metropolitanas. A partir do ano 2000, se começa a produzir um outro fenômeno. Começa a se interiorizar o panorama dos homicídios. Isto marca aproximadamente o cenário de nossa violência cotidiana. Esses são os atores que são, muitas vezes ao mesmo tempo, vítimas e algozes do mesmo sistema de relações sociais que leva ao extermínio do outro. Qualquer conflito social, e aqui vê vários estudos, que pagar em um boteco, olhar mal, olhar para a namorada de alguém, etc., pode originar de uma ou outra forma o extermínio do outro. É decir, há um sistema de relações sociais onde
aquella historia de no llevar desaforo para casa se convierte en lema de convivio y solución de conflictos. A amplia circulación de armas de fogo no Brasil que son estudadas no mapa da violência, a exacerbada impunidade que reina en nuestro sistema de relaciones criminais están levando a que el exterminio sea una cuestión diaria, cotidiana. Só un dato, 19.000 mortes de jovens en 2002 significa nada más ni nada menos que más de 50 homicidios por día de jovens. Una cifra absurda que está atentando contra el porvir de nuestra sociedad. En torno de homicidios, nuestras taxas son extremadamente elevadas, tanto en los homicidios en general, cuanto en los homicidios de gente joven. Nos homicidios en general estamos en cuarto lugar entre 67 países que se analizan no mapa da violencia. En homicidios juvenis estamos en quinto lugar. Só estamos mejor que Colombia, Ilhas Vírgenes nos Estados Unidos, El Salvador y Venezuela, que tienen tasas mayores que las nuestras de homicidios juvenis. Hay una visión medio estereotipada que o grande número de homicidios juvenis corresponde a una crisis prácticamente universal, que a crisis da juventude prácticamente planetaria. Y nós comprobamos que ni toda crisis juvenil se propõe como extermínio da juventude. Isto é, que tem países que podem ter crise, pero você não nota que a taxa de homicídio juvenis, a victimização do jovem, seja um sintoma sentido. São poucos países do mundo que victimam a juventude quanto homicídios. Entre eles, praticamente, são quase todos latino-americanos ou pertencentes ao desmembramento da antiga União Soviética. São as duas áreas onde a victimização juvenil é extremamente elevada. Basicamente, são as duas caras da mesma moeda. Em analisamos as mortes violentas, as consequências de um sistema de relações sociais. No relatório de movimento juvenil, analisamos a estruturação das causas, a falta de acesso, as condições perversas, muitas vezes, de acesso a benefícios sociais, que faz que nosso jovem e parte de nossa sociedade tenha uma crise de futuro. Nosso jovem enfrenta uma crise atual, uma crise muito moderna que é crise de futuro. Tem baixo nível de futuro. Por um lado, vimos no mapa da violência o perfil das vítimas. Esse mesmo perfil se reflete com as características dessas vítimas no relatório de desenvolvimento juvenil. No relatório de desenvolvimento juvenil, analisamos e aprofundamos análises em 3 dimensões básicas de estruturação da sociedade e de benefícios da sociedade: educação, saúde, renda e trabalho. São os 3 capítulos analíticos. E no quarto capítulo propomos uma síntese desses 3, síntese que se centra no índice de desenvolvimento juvenil. Então, para ver as principais conclusões, vamos a ver muito rapidamente, porque não há muito tempo também para aprofundar, muito rapidamente a situação da juventude e de alguns setores da juventude na área de educação, na área de saúde e na área de atividades e renda. Em primeiro lugar, analisamos analfabetismo. Realmente, o Brasil, enquanto jovens, conseguiu prácticamente universalizar a alfabetização. Os jovens de 15 a 24 anos, entre os jovens, só encontramos 4% de analfabetismo. Esclareço que o jovem é o sector mais alfabetizado da sociedade, vendo uma história de universalização do ensino que permite que exista 4% de analfabetos juvenis. É uma cifra relativamente baixa, 4% já vai marcar praticamente universalização da alfabetização. Só que num país como o Brasil, a dimensão continental e da enorme população,
que faz que o Brasil apresente 35 milhões de jovens, 4% significa ainda 1.400.000 jovens analfabetos, que devem ser tema de preocupação. Nós temos, por exemplo, que a faixa dos 15 a 17 anos, que entra de jeito no Estatuto da Criança e do Adolescente como tema de proteção, ainda apresenta aproximadamente 3% de analfabetos. Se nós consideramos que são aproximadamente 10 milhões de jovens que tem no Brasil de 15 a 17 anos, 3% nos vai marcar que ainda temos 300.000 jovens de 15 a 17 anos analfabetos, que tem que ser tema de preocupação, dado que a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente não chegou ainda a esses adolescentes jovens. Segunda questão, temos profundas diferenças regionais, sociais, etc., inclusive em uma faixa muito comum que é de 15 ou 17 anos. Por exemplo, temos enormes desníveis entre as unidades federadas. Santa Catarina tem 0,5% de analfabetismo na faixa de 15 a 17 anos. 0,5% de analfabetismo. Estados como Alagoas tem 10% de analfabetismo na faixa de 15 a 17 anos. Isto é, Alagoas, que é o outro extremo, apresenta 20 vezes mais analfabetismo que um estado como Santa Catarina. Temos profundas diferenças regionais. Ainda essas diferenças regionais, temos que somar diferenças raciais. Na faixa de 15 a 17 anos, enquanto que entre os brancos encontramos 1,5% de analfabetos, entre os negros essa taxa é de 4,4%. 3 vezes mais analfabetos negros que brancos. Ainda mais ainda, nas zonas urbanas temos 2% de analfabetos, nas zonas rurais 7,5% de analfabetos. Calculem vocês um preto da zona rural enfrentado ao analfabetismo, são cifras realmente de uma exclusão social bárbara dirigida a certos sectores da população. Por outro lado, temos um outro indicador, escolaridade bruta. Que quer dizer? O número de gente que está matriculado em algum nível de ensino. Pode ser ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior. Dos 15 aos 17 anos, 81,1% da população de 15 a 17 anos está matriculada em algum nível de ensino. Isto é, temos 81% dos jovens de 15 a 17 anos em alguma escola. Isso é uma cifra boa. Só que estão cursando segundo grau ou mais, que 15 anos já deveria estar cursando segundo grau ou mais, isto é, os 8 anos de ensino fundamental deveriam levar normalmente aos 14 anos, ou seja, 15 anos já deveria entrar no ensino médio. Nós no ensino de segundo grau para cima só temos 48,6%, quase a metade. Isto é, temos uma enorme massa de jovens desfasados com respeito ao ano que deveriam estar cursando. Inclusive jovens de 15, 16 ou 17 anos cursando a primeira ou a segunda série do ensino fundamental. Enfrentado na educação regular, a criança de 6, 7, 8 anos sendo coleguinha dessas crianças. Depois, temos profundas diferenças regionais. Temos aproximadamente 1.100.000 jovens de 15 a 17 anos de idade que não trabalham nem estudam. Nas pesquisas qualitativas que fizemos com jovens de Brasília, de Fortaleza, de Curitiba, de Rio de Janeiro, nós sempre perguntávamos o que faz no final de semana. Qual é sua atividade no final de semana? E a resposta sistemática de jovens de baixa renda, de jovens de periferia urbana, era mais ou menos a mesma.
que faz nada. Indagávamos qual é o nada que ele faz, porque tem que preencher esse nada de alguma coisa. É geralmente rua, praça de bairro, boteco, álcool, droga, e aí vai uma escalada onde o limiar entre o tempo de lazer e o tempo de violência é muito curto. A passagem de um para outro se opera com muita facilidade. Então, esse é o jovem em situação de amplo risco de violência. O jovem que tem que ser necessariamente objeto de proteção social e que não está sendo objeto dessa proteção social. Este mapa da exclusão social é o mesmo mapa da violência que nós veíamos. Quem é que morre? Qual é o jovem que morre por homicídios? Há um casamento, um infeliz casamento entre esse não fazer nada, ser marginado e excluído dos benefícios sociais, e o mapa da violência que nós estamos traçando. Com referência à qualidade de nosso ensino, que foi outro dos indicadores utilizados, assim, não só temos que ter o aluno dentro da escola, é necessário, é condição necessária, mas não é suficiente. Ele na escola tem que aprender certas competências, certas habilidades e certos domínios. Não é só, a escola não é só um estacionamento para matricular crianças. A escola também tem uma função social que é a transmissão do saber historicamente acumulado pela sociedade. E nesse sentido nós estamos muito bem. Uma recente pesquisa internacional da Unesco, junto com a comunidade europeia, que se chamou PISA, a pesquisa do PISA, demonstrou que Brasil, confrontado com outros países latino-americanos e europeus, está no penúltimo lugar, quando se trata de língua, aprendizado de língua, em último lugar, quando se trata de ciências, e no conjunto das provas que foram sometidos no PISA, o Brasil está em último lugar, dos 43 países analisados. Temos no mundo e no Brasil sérias evidências, que agora vamos a falar, que a humanidade até o dia de hoje não inventou ainda mecanismo de inclusão social melhor que a educação. Praticamente se converte no único mecanismo que temos à nossa disposição de retirar o jovem da exclusão e botar ele no crescimento humano. Por que falamos isso? Bom, trabalhamos em uma instituição que prega educação, todo mundo sabe, não é mistério para ninguém, mas não pregamos educação como uma religião. Pregamos educação porque temos sérias evidências que é o único caminho que temos à nossa disposição. Geralmente todos estes fenômenos de exclusão social, da juventude, da violência, são encarados como fenômenos naturais, tanto seja pela população, seja pelos profissionais. Fenômenos naturais semelhantes a chuvas, tempestades, etc., perante a qual a população e os profissionais se sentem inermes, se sentem sem instrumental, se sentem sem capacidade de resposta. Nós sabemos que temos resposta, sabemos que existe resposta para todo. Tem países que baixaram drasticamente seus níveis de violência juvenil. Tem países, cidades, etc., que conseguem incorporar população, conseguem não ter excluídos sociais mediante programas onde ou diversas categorias profissionais se engajam, etc.